Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. O Corinthians se reapresenta com foco em trabalho defensivo e Charles volta aos treinos. O Diniz iniciou a preparação para enfrentar o Penharol na próxima quarta-feira pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Memphis será desfalque no Uruguai. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Entre os grandes empresários de futebol do país. Você soube aqui, primeiro, que o craque do Santos iria para a Copa. E quem não foi chamado foi o goleiro Hugo Souza, que é o assunto da conversa de agora, justamente com o Silvestre. Silvestre, bom, primeiro parabéns pela notícia em primeira mão que você deu aqui para nós e para todos os telespectadores. Neymar, você praticamente cravou, segundo suas fontes, que ele estava na Copa. E como que está o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians? Essa fonte é muito boa, verde e amarela muitas vezes também, Michele. Boa noite para todo mundo que tabela com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Vamos começar então pelo goleiro. Todo time começa com um grande goleiro e no caso do Hugo Souza ele fica de fora da Copa do Mundo. Claro que está triste, chateado, recebeu o afago dos amigos, parentes, do staff e hoje o carinho também dos jogadores, da comissão técnica, de todo mundo que trabalha com ele lá no CT Joaquim Grava, no dia a dia, no treinamento desta manhã. Aspas para o Hugo Souza nas redes sociais, mais protocolares as aspas, mas a gente conta aqui para vocês. Grato pela torcida de todos, o não faz parte do futebol e da vida e serve de combustível. Vai torcer para o Brasil, é claro, à distância. O Hugo Souza que perdeu essa terceira vaga de goleiros por uma decisão do Taffarel, Cláudio Taffarel, que é o preparador de goleiros da seleção brasileira. Em conjunto com o Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, os dois preferiram goleiros mais experientes, os que foram convocados, e o Hugo Souza perdeu a vaga para o Everton. Fica para a próxima, Michele. O que vocês acharam da não convocação do goleiro Hugo Souza? Foi uma expectativa exagerada que vocês acham que ele acabou criando por ter sido convocado? Tomou, né, gols lá contra o Japão. O que vocês acharam? Faz parte, ele ainda é jovem. Ô Miller, eu penso assim, que o Hugo, obviamente, tinha essa expectativa, não poderia ser de outra forma, até em função de estar entre os jogadores que vinham sendo chamados pelo Ancelotti, pelo Taffarel, estava na lista dos 55. Entendo que entre acertos e erros da lista do Ancelotti, um acerto foi a convocação do Everton, né, jogador do Grêmio, pela sua experiência. O Alisson, com todo respeito à carreira dele, até o que ele já tem no seu currículo, não entendo que ele deveria mais ser convocado para a seleção brasileira. 2 Copas do Mundo, foram 2 bolas no gol, 2 gols. Já para mim já era um ciclo encerrado, sem nenhum demérito à carreira do jogador. Mas mesmo levando o Alisson, né, e o Everton, fosse eu o Ancelotti, teria levado um goleiro para o próximo ciclo, Miller. E seria quem? O Bento, o Hugo? Quem? Eu levaria o Hugo. O Hugo. Então, até porque é o Ancelotti que vai estar no próximo ciclo, porque nem Everton, nem Alisson e muito menos o Ederson, nenhum desses 3 estarão na próxima Copa do Mundo. Então você já prepararia para o trabalho da próxima Copa. E o Hugo tem que ficar bem tranquilo, até porque o Alisson não está muito bem, não. Vamos saber como é que está essa lesão. Tem que continuar firme e forte aí. O Garrafa fala de preparar para a próxima Copa. Então, quero entender de você. Tem isso do terceiro goleiro preparar para a próxima Copa? Ou você acha que ele está pensando tudo nessa Copa? Olha, Michele, é normal, claro, ir um goleiro jovem, um jogador de linha jovem como o Ryan que está indo. É normal isso porque é nova geração para a próxima Copa, né? Pra você ter uma ideia, Portugal convocou 4 goleiros. Isso. Entendeu? Então, lógico, cada treinador tem a sua estratégia, o seu estilo. Desculpa, Milene, 27 jogadores. Está escrito 27 ainda, jogadores. Esse jogador a mais é o goleiro, justamente para dar essa rodagem, né, Milene? Exatamente. Agora, é claro que eu não levaria o Ederson nem o Alisson, eu levaria o Everton, o Hugo Souza e o John, que estava fora do país. Tá. Que eu acho o melhor de todos. O Everton, é muito pouco falar assim, vai pela sua experiência. Não. Ele vai pela sua experiência e pela sua capacidade técnica. Porque, tecnicamente, eu acho o Everton
Melhor que todos os dois. O Everton, então, tem experiência e tem muita técnica. Eu tenho quase certeza que ele, durante o Mundial, ele vai ganhar essa posição de titular. A chance não é pequena, não, do Everton se tornar o titular do Carlo Ancelotti. No amistoso contra o Panamá no Maracanã, ele já não vai jogar. Vai jogar o Everton. Eu já apostaria, inclusive, se fosse eu treinador, o Everton como titular. Bom, o Neymar convidou ontem. Tá certo. Bom, Alexandre Silvestre está de volta para falar sobre Memphis Depay. O que aconteceu com o atacante do Corinthians, hein? A novela Memphis Depay com problemas físicos na vida, causando dores de cabeça para ele, para o Corinthians, para a seleção holandesa. A última, sentiu dores na panturrilha, popular batata da perna, durante a transição física, nesse processo de cura de uma lesão muscular. A lesão muscular está praticamente curada, ele já está na fase final da transição física, mas durante essas atividades no CT Joaquim Grava, sentiu dores musculares na panturrilha, o que deve atrasar o retorno do Memphis Depay aos gramados. O técnico da seleção holandesa, Koeman, já havia dito publicamente que gostaria de ver o Memphis jogando alguns minutos pelo Corinthians antes da Copa do Mundo. Corinthians tinha a ideia de pelo menos levar o Memphis para o Uruguai, onde o Corinthians joga quinta-feira pela Libertadores contra o Peñarol. O Memphis está fora desse jogo, é dúvida para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, e aí só resta mais uma partida, a do dia 27 contra o Platense, Neoquímica Arena, Libertadores. Data, justamente a data da convocação da seleção holandesa. Então o tempo está correndo para o Memphis Depay, que no ano dos 33 jogos disputados pelo Corinthians, participou de apenas 12, com 1 gol e 1 assistência. Michele. Gente, mas para ele ser convocado pelo técnico da Holanda, o próprio técnico tinha dito que ele tinha que estar em condição, tinha que estar jogando. Ele não está jogando, será que corre o risco de não ser convocado, Garrafa? Mas não quer jogar mesmo para não se machucar, porque essa geração tem esse receio, né? Até conversava com o Miller aqui, diferentemente do que acontecia no passado. Agora, o Corinthians acho que não tem que ficar preocupado com o Memphis. O Memphis está fazendo uma preparação para ir à Copa do Mundo. E se ele achar que é importante ele se movimentar, pelo menos em um jogo antes da convocação, aí ele vai jogar. Pode ser contra o Atlético, pode ser contra a Platense. Agora, é bom ele jogar, vai que ele corre o risco de não ir para a Copa. Eu não torço, obviamente, para ninguém ficar se machucando, sentindo dores, mas eu estou ficando feliz com esse monte de jogadores. Tem que 30 anos, esses jogadores todos aí com lesões, né? Porque aos meus 59, eu acordo com dor lombar, dor na lombar, dor aqui. Os caras com 30 estão tudo com dor, então as dores que eu estou sentindo são normais, Miller. Olha, Michele, o risco do Memphis não ir para a Copa é zero praticamente, né? O Koeman gosta muito dele, ele é ídolo da sua seleção. Ele está se preparando. Ele está se preparando para se apresentar na Copa do Mundo zerado. Mas o técnico da Holanda falou o seguinte, que ainda tinham 3... Ele falou recentemente, ainda tem 3 jogos pelo Corinthians antes da Copa. E da nossa apresentação, né, na seleção. E ele disse, é importante que o Memphis ganhe minutos nessas partidas. E se isso acontecer e correr tudo bem, talvez consiga atuar os 90 minutos Michele, no último jogo. Você já deve ter ouvido esse ditado no futebol, que a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Sim. Então, fique tranquila, tudo que se fala. Tudo que se fala, muita coisa que é dita hoje, amanhã não é tudo para inglês ver, Michele, não sabe? O Memphis está fazendo a preparação. Holandês, você quer dizer? É isso. É tudo para holandês. Mas é no geral, tudo que é dito no futebol de um modo geral. Tem muita coisa, muito dessa convocação. Você acha que o Neymar já não sabia que ele estava convocado? Agora, o Alex Miller mostrou aqui no celular do Neymar, apareceu lá, ele tinha lá a bandeirinha da seleção brasileira do lado da bandeirinha do Santos, né? Um pouquinho antes da convocação. O fato é que o Memphis desse ano não é o do ano passado, nem do outro, né? Não, o Memphis quando chegou no Corinthians... Esse ano ele não está desempenhando, ele não está no nível ele tem, na temporada, esse ano, tem um gol. Esse ano, o Memphis se utilizou do Corinthians para ir à Copa do Mundo. Para ir à Copa do Mundo. Todo o movimento do Memphis Depay é para ir à Copa do Mundo. E se não for? Mas é uma questão lá. Está fazendo a sua programação.
Entendeu? Então ele está se utilizando do Corinthians, e o Corinthians, aí vai um recado à direção do Corinthians, ao próprio Fernando Diniz. O Corinthians corre o risco de um desmanche pós-Copa do Mundo. Sim. O Corinthians precisa definir a situação do Memphis. Ou o Memphis fica ou não. O Corinthians não pode ser refém de nenhum jogador. Nenhum clube pode ser refém de jogador. Despedida. A gente já falou aqui no Gazeta Esportiva. Praticamente ele não vai ficar. Não dá para ficar. Com esse salário que ele ganha, o Corinthians não tem condições de pagar. Essa história de parceiro não surgiu ninguém até agora. E não vai surgir. Não vai. O Diniz está tentando montar um novo Corinthians, está dando moral pro Garro. Não vai ficar, Memphis. Se ficar, eu acho que... Passa a camisa 10 pro Garro. Se vai ficar, é óbvio que tecnicamente ele agrega a equipe. Ninguém vai falar que não. Só que tem que definir isso. O Corinthians não pode arrastar essa novela. Ô Miller, eu acho que nem poderia deveria ter definido isso antes da Copa do Mundo. Né? O Corinthians tem sérios problemas. O Memphis tem os interesses dele, mas o Corinthians também tem o seu próprio interesse. O Corinthians tem condições de pagar o Memphis? Não tem. Então, ele não vai ficar. É que tá tentando um parceiro para bancar os salários dele parceiro, e tudo mais. Então não pode ficar, é isso que me... Mas tem contrato por enquanto. Mas exatamente, você já quer que o homem isso vá que embora? Incomoda. O Neymar pode ficar no Santos, treinar o Santos, usar o Santos para ir para a Copa do Mundo. E o Memphis não pode treinar no Corinthians. Michele, o Neymar tem contrato até o final do ano, o Memphis tem contrato até a semana que vem, Michele. Não, então. Mas então que ele fique trabalhando até quando ele tem contrato. Ele está trabalhando para jogar na Holanda. Você já antes ele? Deixa ele lá, ué. Tá treinando. Treinando para a Holanda. Tá cumprindo, né? O Garrafa às vezes pega a birra, tipo, do Carlos Miguel, ele fica um tempo com uma birra de ninguém, aí depois pega uma birra com o senhora. Memphis, aí pega uma birra com o Neymar, é difícil isso. A instituição é maior que qualquer jogador, ponto. Novo contato com o Silvestre, agora para falar sobre o jogo de quinta do Timão. Como que o técnico Fernando Diniz deve escalar essa equipe? Peraí, Michele, você não quer falar mais um pouquinho de Memphis Depay? Porque vocês opinaram aí de maneira forte, mas o Memphis tem contrato até o dia 20 de junho e as partes querem renovar. O problema é grana. Corinthians busca parceiros, patrocinadores. Marcelo Paz já disse, o diretor executivo, o Memphis quer ficar, o Corinthians quer que ele fique. O Diniz fez juras de amor ao Memphis, um privilégio trabalhar com um nome, com essa qualidade técnica. Ele está até ansioso para dirigir o Memphis Depay. Gaviões da Fiel outro dia se encontrou com o Memphis, dizendo que o Memphis quer, inclusive, abraçar outros segmentos aqui do clube, parte de marketing, para trazer recursos não só para o Memphis, mas para o Corinthians. Então é questão de achar parceiro, gente. Então é isso, o contrato é até 20 de junho, um dia antes do meu aniversário, que ele fique lá até dia 20 de junho e nem vá pra Copa. Fica lá, comendo e dormindo, comendo e dormindo. O negócio é o seguinte, gente, se tiver uma grana para pagar o Memphis, um parceiro, que bom, fique no Corinthians. Fique. Eu só quero dizer o seguinte, a instituição não é menor que ninguém. O Yuri Alberto é outro que também falou que quer ir embora. Se quiser ir embora, vai. A torcida do Corinthians... Ele não falou que quer ir embora. Ele falou que o desejo dele, no segundo semestre, é buscar novos desafios. Aí depois voltou atrás. Os caras precisam saber... Os caras precisam saber o que querem. O que querem. E a instituição não pode ficar com o Pires na mão para jogador nenhum. Não é o Memphis, o Yuri, não é ninguém no São Paulo nem no Palmeiras. A instituição é maior que os jogadores, é o que eu penso. O Yuri fez mal, Miller, de dar aquela declaração? Foi precipitado. Ele não precisava dar uma declaração dessa. O jogador quer sair, fica quieto, chega na janela, tem uma proposta, apresenta ao clube e entra em acordo. Mas não é que ele quer sair. Ele disse o seguinte, ele tem o contrato dele. Que se aparecer alguma coisa... Ele trouxe uma pressão para ele. Michele, ele trouxe uma pressão desnecessária. Uma pressão desnecessária. A torcida do Corinthians ama o Yuri Alberto, né? Mas agora, quando o Yuri errar uma bola, sabe o que vão falar? Não quer ficar, quer ir embora. Já quer ir embora. Por que não vai embora? Não sei o que. Torcedor é assim, gente. Não vamos criar uma crise, gente. Corinthians sempre tem uma crise. Não vamos criar crise, não. Contato direto com o Salazar para falar... A gente fecha o giro de repórteres com o Silvestre no Parque São Jorge. O que mais você traz pra gente? Michele, se o Corinthians está atolado na lama da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, numa das piores campanhas até aqui, 16 rodadas da história do Corinthians, na era dos pontos corridos, pior até naquele ano em que o Corinthians caiu para a segunda divisão, na Libertadores o Timão está muito bem, 3 vitórias, um empate, líder do grupo, líder geral da competição, até que se some os pontos aí e os gols do Flamengo na vitória por WO naquela confusão em Medellín. Fernando Diniz preparou o time hoje pela manhã no CT para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol, priorizando as ações defensivas, saída de bola, marcação, sobe linha, desce linha, aperta, marcação, pressão. O jogo é fora de casa contra o tradicional Peñarol, quinta-feira, 9h30 da noite, no Uruguai.
Tá certo. E a expectativa de vocês para esse jogo do Corinthians é difícil, Peñarol? Vocês acham que é um time que tem que tomar cuidado? Não, o Corinthians tem possibilidade de trazer até a vitória de lá, né? Mas tem que se preocupar mesmo com o jogo do final de semana contra o Atlético. O Corinthians está na zona de rebaixamento, não pode entrar na Copa do Mundo nesse lugar, Miller. Até porque está bem colocado, já classificado, então tem que priorizar o Brasileirão. Tem que tentar agora terminar esse finalzinho fora da zona do rebaixamento. Sim, fora da Copa zona do do Mundo. rebaixamento. Essa é a prioridade. Muito obrigada, Miriam. O Corinthians retornou aos trabalhos na manhã desta terça-feira. Depois de um dia de folga, o elenco se representou no CT Joaquim Grava e iniciou o trabalho de preparação para enfrentar o Peñarol na próxima quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. O atacante Memphis Depay sentiu dores em uma das panturrilhas e seguirá em trabalho de transição física. Sendo assim, está fora da viagem ao Uruguai. Por outro lado, o volante Charles foi reintegrado ao grupo depois de desfalcar o elenco por conta de uma lesão no calcanhar direito. O lateral Matheus Bidu ficou na parte interna do CT Joaquim Grava para controle de carga. De acordo com as informações divulgadas pelo Corinthians, o técnico Fernando Diniz comandou um enfrentamento focado em conceitos defensivos e, em um segundo momento, fez trabalhos específicos com a linha de defesa. O Timão sofreu 3 gols no último fim de semana, número que incomodou a comissão técnica. O elenco volta aos trabalhos na manhã da próxima quarta-feira e, depois do almoço, viaja a Montevidéu. O jogo com o Peñarol será disputado na quinta, a partir das 21h30. O Corinthians já está classificado para a fase de oitavas de final da Conmebol Libertadores, mas briga para ficar com a primeira colocação na chave.